E passamos a acompanhar agora a audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes sobre regime prisional. Penitenciários, senhores expositores, senhoras e senhores, estamos hoje dando seguimento à audiência pública relativa ao recurso extraordinário 641.320 e abriremos com manifestação do Coronel Deusdete de Souza de Oliveira Filho, diretor-presidente da Agência Penitenciária do Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora Raquel Doge, subprocuradora-geral da República, em quem eu peço vênia, cumprimentar todos os presentes. Bom dia a todos. Faremos uma abordagem rápida com relação ao sistema prisional do Mato Grosso do Sul, moralmente na questão do perfil da nossa população carcerária, para que nós possamos, de alguma forma, repensarmos ou fazermos uma reflexão com relação à eventualidade da expedição dessa súmula vinculante que, no primeiro momento, nos preocupa e nos preocupa muito, em razão do perfil e das variáveis que nós temos no sistema. O Mato Grosso do Sul hoje tem alguns números interessantes. Nós tivemos, em 2 períodos, mas especificamente com relação ao ano passado, uma população flutuante pelo sistema em torno de quase 15 mil presos, oriundos de autos de prisão em flagrantes ou medidas ou mandados de prisão. Nós temos uma manifestação do meritíssimo juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, que ele faz um destaque todo especial ao Estado, onde ele diz, enquanto que a média nacional para 100 mil pessoas, nós temos aí, a nível nacional, 250 presos, o Mato Grosso do Sul ele tem um número de 500 presos para esses 100 mil. O Mato Grosso do Sul ele é diferenciado no perfil, na população, é crescente, e nós temos tido ali um cuidado muito especial também pelos reflexos que nós sofremos com relação aos 2 países dos quais nós fazemos divisa, e especialmente com alguns estados federados. O Estado hoje ele sofre por conta dessa posição geográfica e especialmente com relação a subprodutos que são oriundos desses países que acabam trazendo, de forma direta ou não, consequências para o sistema. Essa população hoje, do nosso Estado, desses 15 mil, eles estão dentro do sistema 11.885, e citamos que a capacidade do sistema é um pouco mais, em torno de 6.390, ou seja, 6.400 vagas, com um déficit quase de 5.500. Temos que essa população de 11.885 tem um contingente dentro do sistema em torno de 3.100 presos que aguardam ainda os julgamentos. E aí, para nós, é um grande problema. Uma vez que o sistema ele está na linha crescente, mesmo nós tendo já realizado, nos últimos anos, 2010 para cá, 2009 para cá, especificamente, 2 mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça e os mutirões realizados pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado. A população continua, de alguma forma, aí dentro, crescente. Essa população hoje está em 45 unidades, das quais 25 são do regime fechados. Nós temos 17 unidades de regime semiaberto e aberto. No concernente ao regime semiaberto, temos 2 unidades, hoje, até como referência, uma em Campo Grande, temos em Três Lagoas, e estamos construindo uma 3ª em Dourados, pois a política do Estado é fazer com que esse regime, que entendemos ser um dos mais importantes, o regime semiaberto, ele esteja presente
nas regiões ou nas regionais do Estado, para que a gente tenha essa possibilidade, especialmente o Judiciário, de se levar, conforme a lei, o cumprimento da pena àqueles que assim o possam estar para esse regime. E temos uma unidade que fica em Campo Grande, que ela é um albergue. O perfil ele não se diferencia muito com relação ao país, são jovens, a grande maioria no sistema, homens que estão ali dentro, com problema na sua escolaridade, o que dificulta muito a questão da capacitação, do entendimento inerente ao aspecto do cumprimento da pena, especialmente, e também a possibilidade ali, de capacitá-los, porque as deficiências vai desde o analfabetismo até mesmo a questão da conclusão do ensino médio. Temos hoje uma escola lá dentro que está tentando regular isso para que a gente possa diminuir. População, ela é o normal, a grande maioria de 18 a 25 anos dentro do sistema. E temos aí pontuado o aspecto importante. Desta população que está conosco, praticamente ela se divide em duas linhas. Ou nós temos ali os crimes diretamente oriundos do entorpecente, que são, aí, no caso, os usuários de drogas que acabam praticando os crimes contra o patrimônio. Nós temos aí uma população de 5.490 de jovens que vêm praticando esse tipo de crime. Muitos se perguntam, o viciado não é mais punido. Não, no uso ele não é. Mas na sua dependência e para mantê-lo, que aí ele acaba ocasionando o crime contra o patrimônio, ele vem para o sistema. E temos também a figura do traficante, que aí, para nós, chega aí esse número absurdo de 5.000, quase 5.300, que compõem esse grande grupo. Então, ou nós temos o traficante, ou nós temos o usuário, em uma linha geral ou não, que acaba praticando esses crimes contra o patrimônio. Esses nossos custodiados hoje, para o sistema, ele tem esse custo mensal em torno de R$ 1.300. Isso tem uma variação conforme o período, conforme a situação. Isso é de acordo com a planilha que foi estabelecida pelo DEPEN, que nós temos que alimentá-lo com todas as instituições que compõem tanto o aspecto da custódia do preso, desde a sua remoção, na sua manutenção, enfim, tudo. Chegou para nós esse torno desse valor. E aí, nós temos, dentro do nosso sistema, um número bastante significativo, que é em torno de 800 presos da Justiça Federal. 775 presos, a sua grande maioria, vamos dizer assim, ou quase que 50% disso, aguardando ainda a sua definição. E essa flutuação do número de presos dentro do sistema traz para nós uma instabilidade para as políticas que se aplicam no dia a dia. Porque nós temos uma rotatividade dentro do sistema muito grande. Nós temos permanências de presos que se dá ali um grande número que chegam a ficar conosco ali dentro, no máximo, em torno de 45 dias. Esses presos da Justiça Federal estão na nossa fronteira, Corumbá e Ponta Porã, que fazem divisa com esses dois países, né, praticamente ali. E as nossas cidades, eles têm a função quase que principal de atender diretamente à questão do tipo de crime perpetrado, que geralmente é o tráfico de drogas, e pessoas, muitas vezes, em trânsito, que acabam ficando nessas nossas unidades de fronteira. Fizemos uma pesquisa para conhecer, ainda ela é incipiente, mas pegamos a população da capital, até para entender o perfil daquele criminoso que está no crime contra o patrimônio, para entender alguns aspectos dele. E nós verificamos que, de uma população de 5.200 presos da capital, 3.000 se declararam terem sido ou serem usuários de droga. E aí fica aqui um questionamento, eu pergunto, até que ponto tem o aspecto penal nesse cidadão, quando assim ou se diz, que essa declaração é espontânea dentro do sistema de pesquisa que nós fazemos, quando nós jogamos dentro do sistema e não temos um acompanhamento. Ele passa um período e sai. Entendemos que aquele que tem essa dependência vai voltar a delinquir. Ele retorna ao sistema. E aí eu estou falando de jovem, com problema de estrutura familiar totalmente desagregado, com problema de escolaridade, que está conosco por um período. E mais ainda, doente. Doente.
Buscando até, de alguma forma, entender mais ainda, verificamos que essas pessoas que se disseram usuários ou dependentes químicos, eles estão ali, sim, nos crimes contra o patrimônio. O que o Estado tem feito? Tentado, pelo menos, melhorar o estado de saúde dessas pessoas, levando para os nossos ambientes aqueles tratamentos ou aqueles acompanhamentos que hoje nós chamamos de curso de drogaditos, que tem todo o embasamento legal, um acompanhamento, e temos verificado a evolução. Que a maioria dessas pessoas, hoje, em torno, estamos em 3 unidades, 2 do fechado e 1 do semiaberto, verificando que tem se reduzido, especialmente a relação dele de indisciplina nas unidades, por conta desse curso. Mas entendemos ser importante o envolvimento do Ministério da Saúde, juntamente com a questão do cumprimento dessa pena, para fazermos a separação. Em que momento que a saúde tem que entrar, em que momento que também tem que ser estabelecida essa relação dele penal. Porque entendemos que somente uma face dela se torna, aí dentro, para nós, quase que inócua, em razão desta questão. Temos, dentro do sistema, um grande número de mulheres que, de alguma forma, estão por conta do tráfico. Esse número, aí dentro, ele representa 97%, praticamente 98% da nossa população, que são abandonadas depois da prática deste crime pelos seus companheiros e que não têm estrutura familiar nenhuma e acabam ficando conosco. Hoje, dentro do cenário do Mato Grosso do Sul, como eu disse, nós temos lá um levantamento onde praticamente 65% da nossa população que estão por tráfico de drogas, eles são primários. Ou seja, tem, em tese, uma característica, tem uma vertente que demonstra, no primeiro momento, serem aí instrumentos para o tráfico de droga. E aí, o número significativo de mulheres que são, as incidentes nessa prática delitiva. O que nós buscamos? Estruturar a política do governo do Estado, estruturar nas nossas comarcas, nas nossas regionais, esse regime semiaberto, porque entendemos, sim, que é um regime importantíssimo, no sentido de que, ao mesmo tempo que temos a oportunidade de fazer com que o nosso reeducando cumpra a pena, ele possa ser melhor capacidade para a sua reinserção dentro do sistema, mas levando em consideração a premissa de que nem todo preso pode permanecer nesse regime, na sua comarca de origem, em razão do seu perfil. Então, nesse sentido, o Mato Grosso do Sul ele criou 2 instrumentos. O primeiro, o Tribunal de Justiça criou a Coordenadoria das Varas das Execuções Penais, que tem à frente um desembargador e tem um colegiado de juízes com a participação do Executivo, que analisa sistematicamente as vagas de todos os regimes. Para que isso? Para que uma pessoa que tenha aí, no caso, uma pena de um regime, especialmente aqui do regime semiaberto, não esteja naquele ambiente. E que também esse preso com perfil diferenciado não fique num ambiente em que o Estado não tenha a condição de dar a tranquilidade à sociedade e cumprir a égide da lei da execução penal. Nas 2 vertentes, que é darmos para ele a necessidade exata do cumprimento da execução penal e a condição de poder ser reinserido dentro do sistema. Temos também, por alguns juízes, já aplicando esse entendimento, dos direitos aí, à questão das mulas, especialmente para as mulheres, em algumas situações, dando para ela já o direcionamento direto a esse regime, o regime semiaberto de internação. Mas temos também uma preocupação. O Estado, hoje, ele não faz nenhum tipo de internação, de intervenção sobre aquele dependente químico, se ele não manifestar a sua vontade. E entendemos que temos que repensar essa questão em razão de que os jovens que estão nos crimes contra o patrimônio, eles, por conta dessa falta de estrutura familiar, ele não tem condição de, muitas vezes, responder por si. E talvez aí tenhamos que ver ou repensar a questão da internação compulsória, é claro, tendo clínicas de dependentes químicos também, dos alcoólicos aí dentro, para que a gente possa fazer esse tratamento e dar, sim, uma questão de justiça, de tratamento a essas pessoas que estão no nosso ambiente. Então, nesse sentido, a nossa situação, nós fazemos aquela citação do envolvimento direto do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça, no aspecto concernente a essa questão aí da lei de execução penal. E pensamos, sim, podemos ter como alternativa a mudança de um regime ou, de repente, a aplicação de um regime mais benéfico ou
menos gravoso aquele que está no regime semiaberto? Sim. Só que nós temos que verificar tão somente a questão do perfil desse preso. Tenho 1 minuto. Pergunto se teria o tempo só de passar um vídeo de 3 minutos, ministro, só para poder demonstrar aqui algo que foi bem marcado no nosso Estado, que é a questão do semiaberto, que foi pontuado, é um fato, por favor, um fato já corrigido e que, no momento, deu uma grande repercussão a nível nacional. O cumprimento de pena em regime semiaberto na capital de Mato Grosso do Sul em nada lembra o caos vivido no passado. Uma nova unidade penal foi ativada em maio de 2010. Mais segura e organizada, hoje serve de modelo para todo o Brasil. O Centro Penal Agroindustrial da Gameleira possui capacidade para abrigar 1.000 internos. É dotado de área de atendimentos de saúde, oficinas de trabalho e espaços para atividades educacionais e de capacitação. Atualmente, o presídio custodia cerca de 600 internos, índice 40% abaixo de sua capacidade. Os reeducandos são alojados por grupo, conforme o perfil, nos 4 pavilhões existentes, garantindo uma separação dos que necessitam de uma proteção maior. Ações de saúde levam atendimento médico e odontológico aos detentos, e um projeto baseado nos 12 passos de Narcóticos Anônimos leva atenção especial a detentos dependentes químicos e seus familiares. Estou tentando trilhar o caminho certo, estou aí na batalha do dia a dia, uma contra as grades e outra contra as drogas, né? Uma cozinha terceirizada instalada no presídio garante mais qualidade às refeições servidas e ainda proporciona ocupação remunerada aos internos. O foco na ressocialização reflete em um grande número de custodiados trabalhando. Hoje, cerca de 80% dos detentos trabalham através de parcerias com empresas privadas do Estado, que oferecem dentro e fora do presídio oportunidade profissional para os internos. Na unidade prisional, existem 10 oficinas industriais de trabalho. Os reeducandos trabalham com a produção de portões de elevação, cadeiras de fio, artefatos de cimento, armação de ferragens, beneficiamento de crina, cozinha industrial, reforma de carteiras escolares, de orelhões e em serviços de tapeçaria. Trabalhos em lavoura e horticultura orgânica também são desenvolvidos. Os reeducandos cultivam as hortaliças consumidas no estabelecimento penal e parte da produção é doada a instituições e famílias carentes. Não é só a questão do trabalho em si, deles fazerem funcionar, mas aprendendo um curso, praticando e tem todas as condições amanhã ou depois, quando sair, de estar desenvolvendo uma profissão. Com ações pontuais, o governo de Mato Grosso do Sul demonstra seriedade e garante tratamento digno e humanizado aos internos, contribuindo para a verdadeira recuperação do apenado. Poder trabalhar, poder se reintegrar à sociedade, sentir gente de novo, novamente. Essa é a melhor coisa que tem, você não ser tratado como a escória da sociedade, entendeu? É a AGPEM a serviço da justiça e da paz social. Obrigado. Obrigado, Coronel Deusdedit. Passamos em seguida a palavra ao Dr. Francisco Ronaldo Euflauzino dos Santos, coordenador jurídico da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba.
Não. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, é com a grata satisfação que eu, representando aqui a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, minúsculo estado dessa federação, que o saldo. A ilustríssima senhora, subprocuradora-geral da República, é com a grata satisfação também que aqui o saldo. Às demais autoridades aqui presentes. A nossa situação não é tão diferente das demais dos estados aqui apresentados. Eu tenho visto aqui, durante esses 2 dias, e temos aprendido um pouco, como referência, de que houve aqui mais uma prestação de contas desde a Defensoria Pública e de algumas instituições. Prestação de contas é essa que poderá levar ao conhecimento ou essa homologação dessa pretensa lei. Desde já, nós nos posicionamos contra, porque acreditamos na lei. A lei existe para ser cumprida. Seja da forma genérica, não é possível da forma genérica. Ora, nós vemos aqui alguns estados reclamando pela ausência de construção de presídios na federação. Aqui bem perto nós temos uma construção de um estádio de futebol com menos de 2 anos, que custou R$2 bilhões. 2 anos. Nós, o nosso minúsculo estado da Paraíba, devolvemos o ano passado R$11 milhões, que daria para construir 3 ou 4 presídios para 400 pessoas no nosso estado. Por conta da contrapartida do nosso governo federal. Nós recebemos 11 milhões para a construção e teríamos que depositar 19 milhões de contrapartida, 60% a mais. Eu acho que isso é um absurdo. Nós construiremos aqui um estado com 2 bilhões em menos de 3 anos. Nós estamos há 20 anos sofrendo com essa falta de estrutura de presídios na nossa federação. O que traduz aqui a realidade de todos os pontos. Uns questionam a falta de presídios para elencar esse posicionamento da pretensa lei. Nós temos no nosso estado uma população carcerária hoje de 8.700 apenados, dos quais 800 são no regime semiaberto. Uma situação, diga-se de passagem, confortável. Isso não quer dizer que podemos aceitar presos de outros estados, mas é confortável em si. Há carência de presídios? Agora, eu acho que, do poder público, há uma necessidade mais extensa. Olha, estamos brigando há 20 anos pelo mesmo sentido. 20. 2, 3 anos resolve coisas que vão ser acabadas em 3, 4 anos. Isso é uma apenas reflexão que tem que existir. Eu tenho 23 anos de advocacia, 24 vou fazer agora, e vejo isso corriqueiramente. Os senhores têm mais tempo no jurídico do que eu, sabem disso. Então, infelizmente, se debater uma questão técnica, que é de construção de presídios, há uma pretensa ou futura lei a ser elencada aqui, muito bem relevada, exposta ontem pela Defensora Pública do Estado de São Paulo, que foi muito feliz em suas palavras, eu observei muito, fui muito atento, ela foi muito feliz que ela quis saudar, se ela aqui estiver presente, ou ausente também do mesmo jeito. Ela foi feliz. Eu acho que está na hora dos poderes se organizar para que não facilitar, mas para acelerar essa posição desse questionamento que é primordial. Senão vamos ter um caos dentro da Federação Brasileira e ficar batendo querela. Eu acho que tem que criar uma lei para soltar fulano, soltar ciclano. Você tem que cumprir a lei, tem que construir presídios. Vamos acelerar essa situação da construção de presídios. É uma coisa simples. Nosso posicionamento, como eu disse, já seria contra. Somos favoráveis à tornozeleira. No estado da Paraíba, nós estamos implantando isso. Está sendo excelente esse caso. Nós temos uma parceria com o juiz da Vara das Execuções Penais, que aqui faz presente. Graças a Deus, a nossa parceria tem sido contemplada de êxito nesse sentido. Há ausência de presídios? Há. Bater na mesma tecla, como todo mundo falou, vem batendo, o tempo todo prestação de contas. Isso, se a lei diz que sim ou não, se vai ter ou não, se a lei diz também, do mesmo modo que tem que se cumprir a pena. Eu só queria agradecer, Vossa Excelência, porque eu aprendi muito aqui durante de ontem para hoje. Uma prestação de contas seria, eu acho que, para mim,
o mínimo. Agradeço aos demais. Agradeço ao doutor Francisco Ronaldo e passo em seguida